O homem relutante, muito bom em matar, Alvin York. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, muitos aproveitaram para se juntar à luta. Outros, porém, foram enviados contra a vontade para as trincheiras. Desses guerreiros relutantes, alguns se destacariam e se tornariam heróis de guerra, apesar de sua hesitação em lutar. Talvez o americano mais famoso que serviu na Grande Guerra tenha sido um desses homens. Alvin Cullum York nasceu em 13 de dezembro de 1887 em Pall Mall, Tennessee, o terceiro de 11 filhos. Sua família era empobrecida e York teve apenas 9 meses de escolaridade formal, antes de trabalhar como operário e ferreiro para sustentar sua família. Para colocar comida na mesa, ele também era um caçador ávido, uma habilidade que lhe seria útil no futuro. York também tinha um lado selvagem que incluía frequentes confrontos com a lei. Porém, em 1915, ele abandonou seus caminhos hedonistas e se tornou membro da Igreja de Cristo na União Cristã. Após sua conversão, York se tornou um seguidor devoto e membro respeitado da comunidade da igreja. Em 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, que já durava 3 anos. Para preencher rapidamente as fileiras, o governo instituiu um recrutamento e em 5 de junho de 1917, York recebeu sua notificação de alistamento. Devido ao mandamento "não matarás", York reivindicou ser um objetor de consciência. Este pedido foi negado 3 vezes e York foi oficialmente incorporado ao Exército dos Estados Unidos. York foi enviado para o Camp Gordon, na Geórgia, para treinamento e foi designado para o 328º Regimento de Infantaria, 82ª Divisão, apelidada de All-American, pois tinha membros de todos os 48 estados naquela época. Durante seu tempo de treinamento, York provou ser um soldado capaz e um excelente atirador, embora ainda não conseguisse conciliar suas crenças com os deveres de um soldado. Ele levou suas preocupações ao Major Edward Buxton, seu comandante de batalhão. Ao invés de dispensar York, Buxton se envolveu em um longo debate, onde ambos utilizaram as escrituras para apoiar seus pontos de vista. York focava em passagens sobre virar a outra face e outras passagens que defendiam a não-violência, enquanto Buxton citava versos que apoiavam o combate, vender a própria capa para comprar uma espada e a obediência às autoridades terrestres. York saiu da reunião ainda pacifista, mas considerou seriamente os argumentos de Buxton. Durante a licença, ele orou e jejuou buscando orientação, e se convenceu de que deveria cumprir seu dever e lutar, apesar das suas dúvidas pessoais. De consciência tranquila, York e a 82ª Divisão foram para a França. York se destacou na ofensiva Meuse-Argonne, iniciada em 26 de setembro de 1918. A maior campanha individual militar dos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de homens participando ao longo dos 47 dias de luta. Depois de anos de combate, os alemães eram muito experientes e construíram uma complexa rede defensiva para manter o território conquistado. Os americanos inexperientes se jogaram na máquina de moer carne e seus ataques pararam. Em 8 de outubro, o cabo Alvin York e membros do 2º Batalhão, 328º Regimento, 82ª Divisão de Infantaria, foram enviados para reforçar posições na colina 223, pressionando contra alemães fortemente entrincheirados. Eles forçaram os alemães a sair da colina, mas para continuar o avanço, teriam que entrar em um vale íngreme sem cobertura. Para piorar, os americanos nos flancos esquerdo e direito foram paralisados por resistência obstinada, deixando o batalhão avançar só. Se isso não fosse o suficiente, o batalhão estava avançando para o noroeste, embora naquela manhã as ordens tivessem sido alteradas e eles deveriam atacar a oeste. O mensageiro que levava a ordem foi morto antes de entregar a mensagem, deixando a unidade sem apoio. O pelotão de York iniciou o ataque contra as linhas alemãs, comandado pelo tenente Kirby Stewart. Ao chegarem no centro do vale, Stewart foi atingido por uma rajada de metralhadora e morreu,
passando o comando para o sargento Harry Parsons. Parsons notou metralhadoras alemãs à esquerda e ordenou que 17 homens, incluindo o cabo Alvin York, as silenciassem. Ao contornar as posições alemãs, encontraram elementos do 210º Regimento de Infantaria de Reserva da Prússia, enviados como reforço. Os alemães descansavam após uma marcha forçada na noite anterior, deixando suas armas de lado quando confrontados pelos americanos. Surpreendidos, os alemães se renderam. Em uma colina próxima, metralhadores alemães perceberam o ocorrido e miraram suas armas nos americanos. Eles gritaram para seus compatriotas se abaixarem antes de abrir fogo contra os americanos, atingindo soldados e alemães. Dos 17 americanos, 6 morreram na hora e 3 se feriram. Com algumas tropas restantes vigiando os prisioneiros, York, agora o sargento mais graduado dos 8 capazes de resistir, assumiu o comando. York avançou para uma posição a cerca de 50 metros dos alemães. Deitado de bruços, York começou a atirar contra a equipe da metralhadora alemã e os atiradores de apoio. Há alguma controvérsia sobre qual rifle York usou. Alguns sugerem que ele estava armado com um Springfield M1903, calibrado em .30-06. Sua estátua em Nashville, Tennessee, o retrata empunhando esta arma de fogo. No entanto, é mais provável que ele tenha usado um 1916 Enfield, uma versão do Enfield padrão 1917 britânico, que foi modificado para disparar o cartucho .30-06. Estes haviam sido fabricados por anos por fabricantes americanos de armas de fogo para uso pelos britânicos, sendo mais fácil convertê-los para munição americana do que fabricar M1903 suficientes. Não importava o tipo de rifle que ele empunhava, o efeito era devastador. Anos de experiência em caça tornaram York habilidoso sob pressão, e ele eliminou a equipe da metralhadora e um número de atiradores com eficiência metódica. Durante todo o tempo, York chamava repetidamente os alemães para se renderem, para que ele não fosse forçado a tirar mais vidas. Com as metralhadoras silenciadas, York desceu o morro. Um grupo de alemães o avistou e lançou um ataque com baionetas. York largou seu rifle vazio e sacou sua Colt 1911. Ele parou ao lado do soldado Percy Beardsley, o atirador de escopeta da unidade, que também sacou sua Colt e começou a atirar nos alemães. Baseando-se em seu conhecimento de caça de perus, York mirou primeiro no alemão mais ao fundo, pois se o líder fosse abatido, os outros se dispersariam e seriam mais difíceis de eliminar. Trabalhando de trás para frente, ele eliminou metodicamente os atacantes um de cada vez, com o apoio de Beardsley. Na confusão, alguns alemães recuaram, mas caíram um a um. O sexto estava a menos de 3 metros quando foi atingido. Após ver seus compatriotas sendo mortos, um oficial alemão entre os prisioneiros de guerra que falava inglês se aproximou de York e, após uma breve troca, disse que poderia fazer os alemães restantes se renderem. York concordou e o oficial apitou e começou a gritar ordens. York o usou para traduzir instruções e, em seguida, ele, seus homens sobreviventes e uma coluna de prisioneiros de guerra alemães retornavam para as linhas americanas. O grupo chegou a uma área traseira quando um oficial se aproximou de York, dizendo que ouviu que ele capturou todo o exército alemão. York respondeu: "Não, senhor, tenho apenas 132. Durante sua ação em silenciar a metralhadora e parar o ataque de baioneta, York matou 25 soldados alemães. Devido a essa façanha, York foi promovido a sargento e recebeu a Cruz de Serviço Distinto. Em abril de 1919, uma revisão de suas ações resultou na atualização dessa premiação para a Medalha de Honra. Ele também receberia a Quadruguerre francesa e várias outras medalhas estrangeiras. Após a guerra, York retornou para casa no Tennessee e tentou se reintegrar à vida que havia deixado para trás. Ele usou sua fama para obras de caridade, a maioria das quais focadas em melhorar a vida dos residentes da empobrecida Appalachia. Durante a Segunda Guerra Mundial, York se juntou aos Estados Unidos. York serviu como major no Corpo de Sinal do Exército, apesar de problemas de saúde limitarem sua participação.
Ele sofreu um derrame em 1954 e passou seus últimos 10 anos com a saúde debilitada, falecendo em 2 de setembro de 1964. Apesar de hesitante em continuar sob os holofotes, York aceitou ter sua história contada em um filme. Em 1941, Sargento York foi lançado nos cinemas, estrelado pela lenda de Hollywood Gary Cooper, no papel principal, um dos filmes de maior bilheteria da época, e um filme que consolidaria o nome de Alvin York na história. Nós fazemos upload de todos os vídeos que temos que censurar do YouTube para o nosso Patreon. Agora mesmo você pode assistir vídeos sem censura sobre a Batalha de Cantian, Guerra Medieval e o tanque Sherman, todos no Patreon. A história é épica, assista sem censura.